Eu estava fazendo atendimento hoje de manhã. Eu não sei se você sabe, mas eu faço atendimento e coaching sistêmico. Se você não sabe o que é isso, é um trabalho baseado nas constelações familiares. E aí ela me disse uma coisa muito interessante. Ela me disse assim: Ana, é tão engraçado, eu aprendi na minha família, na minha vida, que quando alguém morre, quando alguém parte, a gente, para evitar a dor, para evitar o sofrimento, a gente não devia falar sobre isso. Então, a gente evitava na minha família a todo custo conversar sobre a morte da minha mãe. E no fundo era uma tentativa de evitar a dor, mas na verdade depois eu percebi, estando aqui com você e fazendo esse trabalho, eu percebi que isso causava muita dor, que não falar das pessoas que a gente ama, que não conseguir lidar com a morte, causa muita dor. E depois ela falou, e também outras questões na vida que eu achava que era melhor deixar para lá, não olhar, não falar a respeito, por exemplo, o comportamento do meu pai que era difícil para mim e outras coisas que eu não gostava, eu acreditava que era melhor simplesmente não olhar, não falar. E aqui eu aprendi com você que isso é exclusão. E quando eu aprendi que isso é exclusão e que evitar a dor, afastar as situações que nos causaram dor gera mais dor, eu entendi o que você sempre quis dizer com o movimento sistêmico. O movimento sistêmico é exatamente o contrário. A gente olha para tudo aquilo na nossa vida que nos causou dor, que foi difícil, e a gente dá um lugar para isso no nosso coração. A gente faz as pazes com a nossa própria história. A gente fala sim para tudo que houve do jeito que houve. Mas espera, falar sim não significa que a gente aplaude tudo que foi difícil, que a gente concorda com as coisas difíceis que aconteceram na vida do pai, da mãe, dos irmãos, de todas as pessoas da nossa família. Significa que a gente entende que não tem como voltar no passado, passar uma borrachinha, apagar tudo, que a gente não tem o poder de modificar as pessoas. E mais do que isso, significa que a gente compreende que cada ser humano, seja esse ser humano minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos, um amigo, meu marido, minha companheira, minha amiga, seja quem for, que cada ser humano só dá aquilo que tem para dar na vida, só age de acordo com aquilo que dá conta de fazer e que existem sim muitos erros que as pessoas cometem, porque todas as pessoas são pessoas comuns, todas as pessoas têm qualidades e têm defeitos. E que existe algo maior do que elas, que é inconsciente, que independe da vontade delas, que é o movimento de alma de cada um, que são as questões familiares, as pendências emocionais, aquilo que não foi resolvido na família de cada pessoa e que muitas vezes permanece pendente, permanece ativo, permanece como uma memória negativa, permanece como reatividade. A pessoa só sabe reagir a tudo. Ou permanece na vida de uma pessoa através de reações emocionais nas quais ela se protege, ela se fecha. Ou permanece através de agressividade. E que tudo isso, todo esse pacote de emoções negativas e tóxicas está ligado muitas vezes a memórias de dor dos pais, dos antepassados, está ligado a acontecimentos traumáticos, a informações de sobrevivência, de eventos que aconteceram lá atrás, dos quais a pessoa não tem memória, não tem lembrança, mas que ela recebeu através do DNA, que ela recebeu através do comportamento dos pais, que repete muitas vezes o comportamento dos avós e assim por diante. Então, quando a gente começa a se dar conta de tudo isso, a gente começa a compreender que as pessoas são mais do que aquilo que elas querem ser. Que a gente não é tão livre como a gente gostaria, que as pessoas não têm controle sobre as reações emocionais delas, que muitos de nós não sabemos lidar com muitas situações difíceis da nossa vida, desafiadoras, com morte, com perda, com doença, e que quando a gente olha sim para o ser humano, a gente fica mais tolerante, a gente se humaniza e é mais fácil a gente aceitar o que houve. É mais fácil a gente conseguir dizer sim e dizer, ok, essa foi a minha história. Foi muito difícil para mim, foi pesado naquele momento. Eu me senti perdida, houve uma ruptura muito grande. Eu nunca queria que aquilo tivesse acontecido,
mas aquilo aconteceu. E a minha força só pode vir daquilo que eu sou. A minha força só pode vir no momento em que eu olho para trás e eu tomo tudo. Eu tomo a minha vida do jeito que ela foi. E é muito interessante que quando eu faço isso, quando eu consigo incluir, quando eu consigo assumir como a minha própria história e assumir as dores, eu assumo também as minhas conquistas, as minhas forças. Quando a gente olha para as fraquezas, talvez a gente possa junto olhar para as nossas forças, para os nossos recursos, para aquilo que foi bom, para aquilo que me conduziu, para aquilo que me fortaleceu, para aquilo que me manteve em pé em alguns momentos muito difíceis. E reconhecer que todos nós, todo ser humano está sempre caminhando para a cura. O nosso corpo, o nosso cérebro, as nossas emoções, os nossos desejos mais profundos de qualquer ser humano é um desejo sempre de expansão, de cura, de melhoria. E todos nós temos recursos. Até as pessoas que acham que não têm, até as pessoas que não tiveram seus pais, que não puderam ser apoiadas. Às vezes elas só estão olhando para a falta. Algumas pessoas escrevem para mim: Ana, aconteceu isso comigo. E eu sei que aquilo que ela está narrando foram coisas dolorosas. Só que ela esquece de olhar para os recursos que ela teve. Todos nós temos recursos. E nesse sentido, o movimento sistêmico, o movimento que as constelações familiares promovem, é um movimento de inclusão. De cada um de nós tomarmos tudo que nós somos e dessa forma olharmos para frente, seguirmos adiante, atravessarmos os desafios conectados com a nossa origem, conectados com a nossa própria força. Então eu quero convidar você hoje a colocar no papel. Quer fazer um exercício? Pega uma folha de papel, uma caneta e coloca de 1 a 10, talvez você possa ir até 20, talvez até 30, todos os recursos e todas as ajudas que você recebeu nessa vida. E aí, como recurso, pode ser tudo, tá? Pode ser um carro que você tem, pode ser uma pessoa que te ajudou, pode ser alguém que te escutou, pode ser ter onde morar, ter inteligência, que te ajudou a conseguir um emprego, que te levou até outro lugar na vida, o seu marido, pode ser sua companheira. Recursos podem ser internos, habilidades que nós temos para lidar com os desafios da vida, e podem ser externos. A gente recebe ajuda de todo tipo. Eu costumo dizer que a nossa vida é atravessada por anjos. Sempre tem uma pessoa, num determinado momento, numa hora, no momento da nossa vida que a gente mais precisa, aparece alguém. E não necessariamente aquele alguém é alguém que eu imaginei, dos meus sonhos idealizados. Não, às vezes é uma amiga, às vezes é um companheiro, uma companheira, mas que traz aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Você entende a diferença entre aquilo que você quer para a sua vida e aquilo que você precisa? Eu acredito que a vida traz aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. E quando a gente reconhece isso, é muito lindo, porque é quando a gente olha para tudo que a gente recebeu e tem recebido. Então, te convido para fazer o exercício, pega uma folha de papel, uma caneta, escreve de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, todas as ajudas, todos os recursos que você recebeu nessa vida. E se você quiser, você pode depois escrever uma carta de agradecimento para algumas das pessoas mais importantes que cruzaram o seu caminho em momentos decisórios, em momentos de dor, em momentos de mudança, em momentos difíceis e que foram recursos para você, que te ajudaram, te apoiaram, te acolheram. Esses anjos aí que passam na nossa vida, graças a Deus, e que tornam a nossa vida mais leve, tornam a nossa vida mais divertida, tornam a nossa vida menos dura, menos solitária em determinados momentos. Se você fizer o seu exercício, depois você vem aqui nos comentários e vem me contar quantas ajudas você conseguiu se lembrar e anotar. Quantas pessoas, quantas ajudas, quantas situações que você conseguiu anotar que foram recursos para a sua vida. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, compartilha e eu espero por você no nosso próximo vídeo.